Uma revelação parabólica. Neville Goddard. 6 de junho de 1969. É em você como pessoa que a natureza de Deus é revelada, pois um episódio bíblico não é o registro de um evento histórico, mas uma revelação parabólica da verdade. Ver Jesus ou Davi como um personagem histórico é ver a verdade temperada com a fraqueza de sua alma. Você deve ver o que os personagens representam, e não os próprios personagens. Isso é verdade para cada história nas Escrituras, pois cada episódio se desenrolará dentro de você. O título do Salmo 54 é traduzido como A Davi está escondido conosco na versão King James, e A Davi está escondido entre nós na Revised Standard Version, mas o título deveria ser Davi está escondido dentro de nós, pois é onde ele está, assim como todos os personagens das Escrituras. Quando digo, com Blake, tudo o que você vê, embora pareça fora, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo mortal é apenas uma sombra. Quero dizer isso literalmente, pois o drama da vida se desenrola de dentro. Os personagens Jesus, Davi, Abraão e Moisés são apenas personificações de estados eternos, que você encontrará individualmente ao se mover em direção ao despertar final de ser o próprio Deus. Em seu poema, Saul a Robert Browning conta a história registrada no capítulo 16 do livro de 1 Samuel, de como Davi curou Saul dos espíritos malignos que o Senhor havia enviado sobre ele. Não veja Saul como homem, mas como humanidade. É ao ser humano a que se refere o capítulo 4 do livro de Daniel, e o grande vigia disse: Cortai a árvore, cortai-lhe os ramos, espalhai-lhe as folhas e os frutos, mas deixai o toco. A árvore torna-se personificada como: seja regado com o orvalho do céu, e deixe-o mover-se com os animais da terra. Tire dele a mente do homem e dê a ele a mente de uma besta. Passem sobre ele 7 tempos até que saiba que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, até ao mais humilde dos homens. Saul personifica a mente da besta, pois Saul enlouqueceu, ele era violento e não conseguia se lembrar quem ele era. Então Davi aparece e o cura de sua insanidade contando-lhe sobre a vinda do Messias, dizendo: Ó Saulo, será um rosto como o meu rosto que te recebe, um homem como eu. Amarás e serás amado, para sempre, e uma mão como esta mão deve abrir os portões de uma nova vida para ti. Veja o Cristo de pé. Você pode pensar que este é um episódio nas páginas da história, mas é um drama que acontecerá em você. Como um ser insano que procura um salvador externo, um dia você encontrará Davi, aquele que nunca andou na face da terra, e se salvará. Todas as revelações têm um modo de certeza sobre elas. Quando Davi estiver diante de você, você que estava louco apenas um momento antes, tendo esquecido quem você é, se lembrará. Então, como Saul, você verá o verdadeiro relacionamento entre você e seu filho e a revelação de quem você realmente é. Então você, que antes era Saulo, se tornará Paulo e dirá: de agora em diante, não considero ninguém do ponto de vista humano, embora uma vez tenha considerado Cristo do ponto de vista humano, não o considero mais assim. Paulo foi treinado para acreditar em um passado histórico externo de Israel. Para ele, Davi era o rei dos reis. Mas quando Deus revelou seu filho nele, Paulo afirmou que não via ninguém como carne e sangue. Que homem, acreditando na historicidade das Escrituras, poderia entender do que Paulo estava falando, quando era ele quem outrora atormentava qualquer um que não aceitasse a historicidade do Antigo Testamento? Mas, ao discutir o Messias, Paulo confessou que não podia mais acreditar em nenhum personagem histórico do Antigo Testamento. O Novo, é claro, ainda não havia sido escrito. Por revelação, Paulo sabia quem era o Messias e quem era o Senhor. Vendo a si mesmo como o Senhor, aquele que o mundo acredita ser Jesus, Paulo sabia que o que o mundo acreditava ser um rei poderoso era seu filho unigênito que nunca foi de carne e osso. Ver Jesus, Abraão, Moisés, Jacó,
ou qualquer um dos personagens das Escrituras como homens de carne e osso externos a si mesmo nas páginas da história, é ver a verdade temperada com a fraqueza da sua alma, porque até que a revelação aconteça lugar, você é incapaz de suportar a força da luz da revelação. Não há nada mais difícil do que abrir mão de uma ideia fixa, principalmente no que diz respeito à religião ou à política. Nascido em um determinado grupo religioso, sua mãe ensinou a você o que foi ensinado por sua mãe. A escola e a igreja que você frequenta confirmam as palavras de sua mãe e você acredita que os personagens das Escrituras viveram no tempo e no espaço e deixaram um registro de sua existência física, quando não é assim. Todas essas são revelações de um drama eterno que está em você, pois seu verdadeiro ser é sua própria imaginação humana maravilhosa. Muitas vezes me perguntam se acredito que existiu um homem chamado Jesus, e sempre respondo, não. Eu acreditei, mas não acredito mais na historicidade de nenhum personagem da Escritura, pois os encontro como estados personificados. Entrei no estado final, que é Jesus, e nesse estado me foi revelado que eu sou Jesus e Cristo é meu Filho. Cristo, meu poder criativo e sabedoria, é aquele que foi ungido com o óleo da alegria e chamado Davi. Foi no Espírito que Davi chamou Jesus de Pai. Ele não faz isso em carne, pois, se você tomar os eventos cronologicamente, verá que eles estão separados no tempo por 1000 anos, e eu digo a você que a história é contemporânea. Não é algo do passado. O Senhor Jesus está com você agora neste exato momento, pois Ele é o seu próprio ser, a sua realidade. Somos informados de que Ele é um Pai no capítulo 17 de João, como, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. O Pai, Filho é um relacionamento de ação interior. Em um momento o Filho está falando, e no momento seguinte é o Pai quem fala e então, sem aviso, ele pula de volta para o Filho, e o homem fica confuso. O homem pensa em um ser de carne e osso quando é uma relação interna de pai-filho. Recebi uma carta esta semana de uma senhora que está aqui esta noite. Em uma visão, ela viu um homem e seu filho sentados à mesa. Naquele momento ela soube que era o filho e o pai e que eles eram um. Agora, esta mesma senhora teve outra visão na qual um amigo proclamou à multidão em voz muito alta que a senhora estava grávida e dava à luz o Filho de Deus. Ela está certa, pois esta senhora está dando à luz o Filho de Deus, pois ela é Deus. Este filho não nascerá do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ela é o Jesus das Escrituras, gerando Deus, e porque Deus é um Pai, seu último presente para ela é Ele mesmo. Se Deus é o Pai e Ele se dá a você, Ele lhe dá seu Filho para revelá-lo. Então Ele envia o Espírito de seu Filho ao seu coração, clamando, Pai. E se o Filho de Deus te chama de Pai, então você deve ser Deus. E se Deus Pai é o Senhor Jesus e Cristo é o seu ungido, então seu filho é Davi, pois ele é aquele que o Senhor ungiu e proclamou, Tu és meu filho, hoje te gerei. Isso é um grande choque para aqueles que foram criados na fé cristã ou judaica, pois não há mais historicidade nos personagens do Antigo Testamento do que no Novo. Cada personagem representa um estado eterno pelo qual você, como indivíduo, deve passar em sua jornada das trevas para a luz. E quando você chega ao fim da jornada, você se move para o estado personificado como Deus Pai. Davi está escondido dentro de nós. Isso nos é dito pelos Zifeus, da tribo de Judá. Se você ler as Escrituras corretamente, verá que o único filho de Jacó mencionado na genealogia de Jesus é Judá. Isso nos leva a Saul, que foi notificado de que Davi estava escondido dentro dele. Como um homem insano, Saul não conseguia entender. Se Davi está escondido dentro de mim, onde vou procurá-lo? Mas espere. Davi vai sair. Eu sei. Em um momento haverá uma explosão dentro de você que libertará David, que está escondido em você, pois somos todos os loucos de Daniel. Olhe para o mundo hoje e pergunte a si mesmo se não somos todos loucos,
Quando nos matamos e enganamos uns aos outros, quando realmente não há outro. A oração é que eles sejam um como nós somos um. Isso porque eles não percebem que somos todos um só ser. Eu sei que muitos de vocês estão dando à luz o Filho de Deus. Outra senhora nesta audiência esta noite escreveu dizendo que estava dormindo na casa de uma amiga, quando viu um menino, sem roupa, deitado em um cobertor. Ao atender, ela ouve a campainha tocar. Atendendo a porta com a criança nos braços, ela vê a filha, que diz: "Mãe, coloque uma roupinha no seu bebê porque eu trouxe uma amiga." Ao entrarem em casa, a amiga dá um tapinha nas costas do bebê e diz: "Que criança linda." Ela volta para o quarto e ao cobrir o bebê com um cobertor, ela acorda. Este é um maravilhoso presságio que prevê o evento real registrado nas Escrituras. Então ela saberá a verdade sobre o nascimento de Deus. Outra senhora viu a criança como filho de sua irmã. Segurando-o perto, ela olhou para seu rosto, que se transformou no rosto de um querubim, que sorriu para ela. Então ela soube que não poderia desistir da criança porque era dela. Isso também é um presságio. Tudo isso é prenúncio. Essas senhoras são todas mães com filhos. A última senhora tem 5 filhos, no entanto, o filho de sua visão é espiritual, pois toda a Bíblia, do começo ao fim, é um documento sobrenatural e não um fato histórico como o homem foi levado a acreditar. Se você vê Jesus como um personagem histórico, é porque não tem coragem de enfrentar a luz brilhante da revelação da verdade. Eu sei que quando chegou a mim, tudo dentro de mim caiu. Dizem-nos que no final todos os edifícios cairão. Esses edifícios são as estruturas da mente pelas quais vivemos. A crença na historicidade de Jesus é uma construção, a crença na historicidade da Bíblia é um edifício. Exteriorizados como igrejas e catedrais, eles são lindos, mas todos cairão dentro de você em seus últimos dias. E de suas cinzas ressurgirá o que é permanente, pois a partir de então você não viverá de nenhuma crença externa. Você saberá que tudo se desenrola de dentro. Conta-se a história de que Judas iria a um jardim e daria um sinal indicando aquele que guardava o segredo. O sinal era um beijo. Você encontrará esta história no capítulo 14 do livro de Marcos. Ao lê-lo, você pode pensar que se trata de um episódio ocorrido em algum passado histórico, mas não é. É algo que você vai experimentar. Então você descobrirá que o drama é contemporâneo. Está conosco agora, pois tive essa experiência. Estou ensinando a palavra de Deus por experiência, portanto, sou a palavra que saiu. Eu o enviei de mim mesmo, vestindo-me de carne, pois o Verbo se fez carne e habita dentro. Quando tudo o que a palavra implica se desenrolou em mim, contei minhas experiências a um grupo de 12 homens, e quando um partiu, eu sabia que ele iria revelar meu ensinamento. Então um homem bonito e maravilhoso entrou para cumprir o 14º capítulo de Marcos. Este é o sinal que vos dou. Aquele que vou beijar é o homem. Trate-o com gentileza, mas não o deixe ir. Se é verdade, não o largue, pois é a verdade que vou beijar. Aproximando-se de mim, o homem estende os braços em adoração, me abraça e me beija do lado esquerdo do pescoço. Agora, a palavra Judá significa louvar com os braços estendidos. Foi Judá quem me abraçou e beijou, cortou minha manga revelando o braço do Senhor, cumprindo assim as Escrituras. E quem acreditou em nosso relatório? A quem foi revelado o braço do Senhor? O braço é o símbolo do poder criativo de Deus. Isso é o que foi revelado em suas belas imagens. Aqui estava um belo homem, de cerca de 40 anos, gloriosamente vestido, cumprindo tudo o que as Escrituras diziam que ele faria quando viesse. Acredite em minhas palavras, pois elas são verdadeiras. Deixe ir tudo em que você acreditava anteriormente, mas não deixe a palavra da verdade ir.
sei que é difícil desistir da crença na historicidade das Escrituras. A primeira vez que vim para Los Angeles foi em 1945. Na época, fui convidado por um homem muito proeminente no campo metafísico para conduzir uma série de palestras sobre a Bíblia. Na noite em que cheguei, deveria falar para 400 ou 500 de seus graduados. Cerca de 5 minutos antes de eu subir à plataforma, o homem me chamou de lado e me disse que eu não poderia falar sobre a não historicidade da Bíblia, porque ele ensina a Bíblia como história e não queria que seu povo fosse perturbado. Agradeci, disse-lhe que, por ser seu convidado, acataria a sua decisão esta noite, mas no futuro ele não poderia me dizer o que dizer. Então, lembrei-o das Escrituras. Se é certo aos olhos de Deus ouvir você em vez de Deus, você deve julgar. Só posso falar do que vi e ouvi. Eu sei que a Bíblia não é historicamente verdadeira, mas é eternamente verdadeira. Os recordes ali gravados são para sempre e para serem vivenciados por todos. A Escritura é uma revelação da verdade que traz consigo tal certeza que não pode ser negada. Tendo ouvido a verdade de alguém que a experimentou, você pode sentir que minha mensagem é demais para ser compreendida, mas quando isso acontece em você, a dúvida desaparece, pois você conhece a verdade por experiência. Cada história é verdadeira, mas não como registrado. Eles não estavam escrevendo a história secular, mas a história divina ou sagrada, que é para sempre. Não é algo que aconteceu no passado ou que virá, o clímax foi alcançado e está sempre sendo alcançado a cada momento no tempo. O Jesus das Escrituras está sentado aqui esta noite. E seu filho, testemunhando sua paternidade, está escondido em você. No Salmo 54, Saul foi informado de que Davi estava escondido lá dentro, assim como estou contando a você agora. David está escondido em você e sairá quando uma explosão ocorrer dentro de você. E quando você vir David, ele estará de pé. É por isso que acredito que Browning teve a experiência, porque o simbolismo que ele usou é perfeito. Veja o Cristo de pé. Quando vi David, estava sentado, mas ele estava de pé. A palavra Cristo significa o Messias. Diante de Saul, Davi fala sobre a vinda do Messias, dizendo: seu rosto será como o meu rosto. Ele será um homem como eu. Você vai amar o Messias e ele vai te amar para sempre. Esta relação entre você e David é de amor infinito e é para sempre. Aqui Davi está dizendo a Saul que ele é o Messias, pois ele é o Cristo, o ungido do Senhor. Então ele disse: uma mão como esta abrirá a porta de uma nova vida para você. E de pé diante dele, ele diz: veja o Cristo de pé, mas Saulo não conseguia entender. Aqueles que leem Browning não entendem esse ponto porque está em conflito com suas ideias fixas a respeito de Jesus. Eles pensam que ele é o Cristo. Mas eu digo a vocês, Jesus é Deus Pai cuja revelação final ao homem é o dom de si mesmo. Deus se entrega a você enviando seu Filho ao seu coração, clamando, Pai, revelando assim a sua verdadeira identidade. Até então, você não sabe que é Jesus e permanece confuso ao ouvir muitas crenças diferentes. Falo sobre isso apenas da plataforma onde você vem para ouvi-lo, mas nunca entraria em sua casa e forneceria essa informação voluntariamente. Isso seria bobo e completamente fora de ordem. Estaria pegando minhas pérolas e jogando-as diante daqueles que ainda não estão qualificados para recebê-las, para não perturbá-las. Mas você que sabe disso é chamado a expressar o que sabe. E você que é movido a ensinar, ensine as verdadeiras palavras do padrão que eu lhe dei, mas mude o padrão. Paulo chamou o padrão de meu evangelho. Paulo tinha muito orgulho de ter nascido judeu, dizendo: nasci da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus. Então tudo se desenrolou dentro dele e ele percebeu a não historicidade de seu próprio grande livro, mas sua verdade. Um dia você experimentará o estado de Abraão e saberá o que realmente é a fé.
Quando você vir aquele homem gigante encostado em uma árvore, verá uma serpente enrolada em seu tronco. A serpente terá um rosto humano com a expressão mais sábia. Em Gênesis, a serpente é registrada como a mais sábia de todas as criaturas de Deus. E você verá que os olhos de Abraão estão olhando para o tempo, conforme registrado no livro de Gálatas. A Escritura, prevendo que Deus justificaria a todos pela fé, pregou o Evangelho de antemão a Abraão. Portanto, antes que os eventos ocorressem, Abraão viu o fim, e quando você olha para ele, sua atenção está focada, não na distância do espaço, mas no tempo. E a árvore sobre a qual ele está se parece com o cérebro humano. Quando você vir Abraão, saberá que está vendo o início da jornada. A sabedoria está presente na forma de uma serpente e a fé está presente na forma de Abraão. Seu nome é mudado de Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, que significa pai da multidão. A mudança ocorreu quando a letra Re foi adicionada. Esta carta carrega o símbolo da graça. Assim, a graça foi colocada no nome para indicar que Deus se entregou à sua criação, a obra de suas mãos. Colocando o dom da graça no nome do Pai das multidões, a jornada começa. Portanto, quando você ler as Escrituras, tente ter em mente que está lendo sobre estados infinitos de consciência, que são eternos. Lembre-se de que você é Jesus, e quando você encontra o Cristo, você encontra o ungido do Senhor, que é Davi. Você o conhecerá porque ele virá a você em espírito e o chamará de Pai. Como então você pode ser filho dele? Porque as palavras Pai, Filho são intercambiáveis. Eu e meu Pai somos um. Quem vê a mim, o Filho, vê o Pai. Sempre tenha isso em mente ao ler as Escrituras. Se você aceitar o que eu lhe disse esta noite, a vida será muito mais fácil para você. Conhecendo esta verdade, você não pode mais passar a responsabilidade, mas sabendo que você é o Senhor, você pode fazer qualquer coisa, porque você é todo imaginação e a imaginação cria a realidade. Você pode imaginar qualquer coisa e sustentá-la com fé. Conforme você anda na fé, aquilo que você imaginou é assim, isso se tornará assim. Isso eu sei por experiência. Em 1943, quando saí do exército, procurava um apartamento. Minha esposa e eu havíamos determinado quanto iríamos pagar por ele, mas quando encontramos o apartamento o aluguel era mais alto do que havíamos planejado pagar. Percebendo isso, minha esposa disse: "Bem, isso não está demonstrando esse princípio, está?" Eu não disse nada. Eu simplesmente paguei os meses de setembro e outubro, mas quando fui pagar o aluguel de novembro o gerente disse: "Tenho um pedido de desculpas a você." Uma autoridade da cidade entrou e examinou meus livros. Ele descobriu que o apartamento que você tem foi alugado por menos. Então ele citou o novo valor do aluguel para mim, que era para o dólar o valor que eu originalmente havia escolhido pagar. Levei 3 meses a ser fiel ao que imaginava que estava a pagar, embora nessa altura estivesse a pagar mais. Eu me comprometi em minha imaginação, com o que eu iria pagar. Fui procurar, e como ia pagar mais, aos olhos dele, ele me deu todo tipo de concessões que não teria feito se eu tivesse pago a ele o que o ex-inquilino fez. Antes de tudo, ele nos permitiu escolher o papel de parede, as cores e os quartos que queríamos pintar. Ele até construiu uma estante para mim que cobria uma parede inteira, para todos os meus livros. Ele fez tudo o que eu queria, mas se eu tivesse ido lá e pago o aluguel pelo valor que disse que pagaria, ele não teria construído a estante para mim, me dado o papel de parede ou pintado o apartamento inteiro de acordo com minhas especificações. Só então o aluguel foi reduzido ao valor que eu havia imaginado, e lá permanecemos quase 14 anos. Eu lhe digo, a imaginação não falhará se você for fiel. O que eu poderia dizer quando fui confrontado com a negação de minha suposição? Nada. Eu simplesmente não desistiria e, quando chegou a hora certa, minha suposição tornou-se um fato.
Exorto-vos a definir o seu objetivo alto. Assuma a sensação de que foi alcançado e durma nessa sensação. Persista e eu prometo a você que nada neste mundo pode roubar o que você assumiu. Mas o mais importante é saber que o que está alojado dentro de você é o plano de redenção de Deus, e ele só se redime. Deus desceu ao mundo e se hospedou em você. Agora ele vai descobrir quem ele é, pois é em você como pessoa que a natureza de Deus é revelada. Agora vamos para o silêncio.